Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. É com alegria, né, meus amigos, que nós estamos aqui para podermos continuarmos com esse Evangelho, né, com essas lições que nos consola, que nos dá força para que possamos caminharmos para frente, para o alto. Tem dia que a gente está meio assim, né? Cabecinha meio baixa, mas aí a gente erga a cabeça e pluma o corpinho e vamos em frente, né, meus amigos? Não podemos ficar aí, deixar a peteca cair, como diz o ditado, né? Mas é isso que a gente tem que ter, essa esperança de dias melhores. Eu sou a Tânia, né? E todas as nossas reuniões nós iniciamos com uma leitura de sensibilização para a gente já ir entrando em sintonia, né? E a nossa leitura será feita pela nossa amiga Solange. Solange, tudo bem, Olá, querida? tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite, Vamos lá, querida. mais uma semana, Graças a Deus, né? com certeza. As suas aflições hoje são menor, pequenininha, né? Pequenininha. Que bom, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pode começar. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Caminho, Verdade e Vida, lição 83, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi o que nós acabamos de falar, né, Solange? Bom Exatamente. ânimo. Nós temos que ter bom ânimo e continuar a nossa caminhada, né, meus amigos? Não se abater. Vamos agora, então, convidar a nossa amiga Keila. Keila, seja bem-vinda. A Keila vai fazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite, Tânia. Boa Boa noite. noite, querida. Eu convido, então, todos, né, nesse momento, a fechar os olhos, aquietar os corações e elevar o pensamento. Agradecer aos nossos amigos espirituais que nos ampara, que nos orienta, e que as nossas vibrações possam encontrar, neste momento, os nossos irmãos que estão, né, em situação de rua, que se encontram no leito dos hospitais, se encontram nas casas de repouso, nas casas de recuperação, nos orfanatos. Que toda essa vibração encontre cada uma das pessoas de nossas famílias, todos aqueles que nós amamos, mas também aqueles nossos irmãos
que nós ainda não aprendemos a amar. Também não aprenderam a nos amar ainda. Que a nossa irmã Claudete seja iluminada para trazer para nós a palavra do Cristo, também os seus ensinamentos. Que essa palavra, que esses ensinamentos possam encontrar aí nos nossos corações terra fértil, para que a gente possa ser mais paciente no dia a dia, ser mais tolerantes, ter empatia para com os nossos irmãos. E que, enfim, possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Vamos convidar agora a nossa amiga Odília, que vai fazer a leitura de um fragmento do Evangelho, né, Odília? Seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu colocar aqui. Poder da fé hoje, né, Odília? Uhum. Solange estava lá muito aflita, vamos lá com o poder da fé, né? Se nós não tivermos fé, meus amigos, não tem como. Opa! Tá certinho, falta só aumentar, né? Isso. Pronto. Poder da fé, item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé deslocam são as dificuldades, a resistência, a má vontade, em suma, com tudo que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam as incertezas
e há hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Bem Muito assim. atual essa passagem, ou melhor, o Evangelho, Kardec é atualíssimo, né, meus amigos? Então, a gente tem que ver que o Evangelho é o nosso roteiro para podermos bem viver, né, nesse nosso mundo. É ali que está. Eu tenho um amigo que fala que o Evangelho é um manual de instrução do Criador para conosco. É uma boa metáfora. E agora, então, vamos iniciar o estudo da noite, né? Esse estudo que vai perdurar aí quase o ano todo, né? O ano todo, que é o estudo das leis morais. Essas leis que a gente ainda não entende, né, meus amigos? E a gente precisa dela na nossa vida, né, Valdete? Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Boa Com muita noite. alegria que estamos novamente aqui para fazer comentários pequenos, mas que a gente procura entender. O mais difícil é pôr em prática, né? É. E é sobre as leis morais, né? Essas leis aí que não é fácil, não, né? É. A gente colocar em prática, meus amigos, olha. Analice, a semana passada, já falou da importância delas na saúde mental, no nosso equilíbrio, né? Material e espiritual. E agora a gente vai ver quais são elas e entender um pouquinho. E a origem delas, né? Então, as leis morais, no livro dos Espíritos, que são 4 livros ou 4 partes, elas estão na terceira, onde Kardec descreve 10 leis. Um capítulo antes ele explica o que é a lei, depois ele, no último, ele vai, no 12º, ele vai falar da aplicação dessas leis, né? Então, a gente vai ver que as leis morais, na doutrina espírita, elas surgem no primeiro livro, no livro dos Espíritos. Depois, baseado nessas leis, Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vai... essa aí é a primeira gravura ali. Eu pus a capa da segunda edição, aí é a 4ª edição, mas seria a segunda, realmente, do Livro dos Espíritos, que a primeira só saiu com 500 e poucas perguntas, e essa daí saiu com as 1019, que são as atuais. Mas Kardec não deixou de retificá-las depois, mas o número aí continuou. 1019, e ele foi modificando, assim, textos, respostas. Aí é a capa de uma das traduções do Herculano Pires, é a capa do meu livro, que eu tenho aqui. Tem um da FEB também, que é a tradução do Guilherme Ribeiro. Para mim, as 2 melhores traduções, que eu sigo as minhas mestras, né, que era a dona Antonieta Barini, a Vani Chagas, que elas entendiam muito de francês, então são as traduções que elas mais gostavam, do Guilherme Ribeiro, da FEB, e do Herculano Pires, que é da LAC. Pode passar. Então, nós vamos, antes de tudo, ver o que é a lei, quais são elas e como a gente vai vivenciá-las, né? Pode passar. Então, aqui, nós vamos ver, começando no livro aqui dos Espíritos, no primeiro capítulo, onde Kardec pergunta: que é a lei natural ou divina? Aí ele coloca: é a lei de Deus, leis da matéria, que são as leis físicas,
e as leis da alma, que são as leis morais. Por que que ele fala em leis físicas e leis morais? Porque quando a gente vê, por exemplo, os astrônomos estudam que a órbita da Terra se é equilibrada, sempre na mesma direção, sempre na mesma rota, e que essa dinâmica aqui dos movimentos da Terra, se mudar um pouquinho, desequilibra tudo. Então, fica a gente pensando, que engenheiro é esse que construiu essa obra monumental, com essas leis aí tão perfeitas? O homem não seria capaz nem de construir uma obra dessa, e muito menos com essa perfeição. Então, tem que ter uma inteligência que fez construiu tudo isso, que elaborou tudo isso. Então, quando a gente fala nas leis físicas, as leis da astronomia são uma. As leis, por exemplo, do corpo humano. Aí eu saí lá do macrocosmos, do universo, e vim para nós, o nosso mundo interior. Que perfeição são os nossos aparelhos. Enquanto a gente está aqui falando, nosso aparelho digestivo está funcionando, o cardíaco está funcionando, o cérebro está funcionando, as células são renovadas. Lógico que na minha idade, que já vou fazer 80, a renovação é menor, mas é impressionante como a gente vê a harmonia da função desses órgãos. E quando a gente come mal, quando a gente usa coisas inadequadas para a saúde, então desequilibra toda essa harmonia. E são as leis aqui do corpo físico, é uma lei física que já foi estabelecida para que nós tenhamos essa máquina que Deus nos empresta para a nossa evolução. Então, as leis naturais, elas abrangem tanto a parte física quanto a parte da alma, a parte moral. São essas leis aqui que o homem foi conhecendo devagarinho. Na época de Jesus, nós vamos ver que ele até simplificou. Então, a ciência estuda as leis físicas. Então, é a biologia, é a astronomia, é a matemática, é a geografia, e assim vai. E, então, a ciência vai estudando essas leis, vai aperfeiçoando o conhecimento, vai entendendo, e a ciência, que é muito materialista, ela não consegue, às vezes, muito para frente, porque se ela entendesse que há algo superior que comanda tudo isso, ela iria descobrindo, entendendo melhor essas leis físicas, né? E quem é que conhece melhor as leis da alma, as leis morais? O homem de bem. Que a gente já sabe que o homem de bem, então, é aquele que conhece as regras tanto da vida do corpo quanto da vida da alma. E como que a gente vai conhecer, como que homem de bem conhece? A frase de Jesus. Como a gente chega nessas leis morais? Jesus disse: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que eu desejo receber dos outros? É aquilo que eu tenho que fazer por eles, mesmo que eu receba tudo de maneira negativa e errada, eu não vou devolver da mesma forma. Então, eu devolvo da maneira que eu gostaria de receber as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, né? Pode passar. Ouvindo lives agora, principalmente sobre todas as religiões
antigas até a atualidade, todas as crenças, todas as religiões, por mais antigas, lá na China, o taoísmo, o confucionismo, o budismo na Índia, o hinduísmo lá da Índia, as crenças dos faraós, dos iniciados lá do Egito, lá na Mesopotâmia, na antiga Babilônia. Jesus enviou sempre os mensageiros. Lá na Grécia, os filósofos, todos eles criaram doutrinas, crenças que acreditavam sempre nesses 10 princípios que a humanidade toda poderia já ter entendido desde a antiguidade. Mas, desde a antiguidade, a humanidade estava na infância, não conseguia entender. E havia muito egoísmo por parte dos iniciados, dos sacerdotes, dos filósofos, por exemplo, dos líderes que criaram as doutrinas. Eles guardavam para si e não passavam para o povo, porque falavam, o povo não vai entender, o povo é ignorante. Então, o povo, na sua ignorância, ficava só com misticismo, com rituais, e a doutrina espírita que veio agora foi a única que abriu o véu, que mostrou a verdade de todo esse conhecimento para todo mundo. Porque até no catolicismo, os padres rezavam a missa em latim, eles não abriam, assim, por mais que os sacerdotes soubessem e conhecessem, entendessem o evangelho de Jesus, eles não passavam para a humanidade. E deixou entrar na Igreja Católica, da qual nós fizemos parte, 1.800 anos, que entrasse de novo aquelas crenças politeístas, de muito altar, de muito santo, de muito ritual. E a doutrina espírita veio derrubar tudo isso. Jesus derrubou. Só que ele não conseguiu fazer o povo entender, porque ele falou muito por parábolas e alegorias. E a doutrina espírita pegou as parábolas e as alegorias de Jesus e destrinchou, ampliou, abriu mais as explicações. E quais eram as crenças que sempre a humanidade teve? Na crença que todos têm uma alma, que a alma é imortal, que existe a consequência daquilo que a gente semeia, que é a causa e o efeito. Eu faço, eu colho. Então, as minhas atitudes resultam em consequências, é melhor dizer assim, que existe um mundo espiritual, que Jesus falava, meu reino, a comunicação entre os dois mundos, desde o homem da caverna, ele usava o som, o eco da caverna, para ouvir os espíritos. Então, havia mediunidade lá atrás, né? A reencarnação, acreditava que voltava, de modo geral, há essas crenças, né? A crença da evolução, que a gente progride através de várias existências, né? Então, eles criaram mitos, criaram lendas, então não veio como verdades. Lendas, mitos, e a felicidade o homem sempre buscou. Você vivenciando as leis morais conscientemente, você é feliz. Então, não precisa ficar buscando em algo além. Você constrói em si essa felicidade. Tem um Deus, porque todo povo que sempre teve a crença em algo superior. E a lei do amor. Então, tudo isso sempre existiu, mas não com muita clareza. Pode passar. Aí veio para nós, Jesus escolheu para preparar para ele vir
aquele povo hebreu, porque eles já demonstravam entre todos aqueles povos ali a crença num Deus único, que eles chamavam de Jeová. Então, desde Abraão, Isaac, Jacó, né, que vão até para o Egito, lá eles absorvem as crenças do Egito, mas eles não misturam a crença do Deus único com aquela mitologia que havia lá entre os egípcios, entre os deuses deles. E então vem, através desse povo, a primeira revelação com o decálogo de Moisés. Pode passar. E esse decálogo, ele é mais assim, enxuto, ele só cita o que não deve fazer, o que pode, o que não pode. E através desse decálogo, a gente vai ver depois, é que Kardec vai colocar as 10 leis morais. Então, primeira lei aí, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, um Deus só. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer esteja nas águas sobre a terra. Não as adorareis e não lhes prestareis culto soberano. A Igreja Católica não lê essa parte, porque os santos, os altares, essa primeira lei aí já proíbe, já não aconselha a fazer. Não precisa. O protestantismo tirou os altares e os santos, mas a Igreja Católica que trouxe isso, Jesus não cultuou nada, né? O catolicismo é que introduziu, buscando lá no paganismo, aqueles deuses Júpiter, Saturno, que tinha aqueles deuses, aí fizeram os santos, né? Outra coisa, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. A gente fala tanto, ai, se Deus quiser não vai chover, que eu tenho que passear. Olha só, está pronunciando o nome de Deus em vão. Como assim não vai chover? Isso é um fenômeno benéfico da natureza, né? Pode passar. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Sabá, que dá origem ao sábado, quer dizer dia da cerimônia, lá em hebraico. Então, o dia da cerimônia, que era o dia que pediram para eles, porque eles não tinham dia assim, não lembrava, às vezes, de adorar a Deus. Então, pediu para deixar um dia, que é o sábado, e realmente até hoje, a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado, os judeus não fazem nada. E também tem os... como que é? Adventistas do 7º dia. Eu tinha aluno que não fazia prova na sexta-feira à noite por causa disso daí. Agora, o que simboliza isso daí? Que a gente tem que ter repouso. A lei do trabalho, quando a gente foi ver, a gente tem que ter repouso. Até a Analice falou que trocou tudo esse ano, porque a filha dela cobrou dela que ela não estava exercendo a parte necessária do repouso. Então, para lembrar que a gente deve ter lazer, um pouco de descanso, porque nosso organismo não é de ferro, né? Agora vem, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso aí já é o equilíbrio no lar. Porque honrar é mais do que amar. Amar o pai e a mãe, honrar é cuidar. Então, vai além do amar. Pode passar. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do próximo e não cobiceis a casa do vosso... Nada, nada. A mulher, desejar a mulher, é um pouco diferente de cobiçar as coisas.
Cobiçar as coisas de propriedade é inveja. Agora, desejar a mulher já é deslealdade, tanto com os seus familiares, quanto querendo desequilibrar o lar do outro. Então, já é um pouco diferente isso daí. Pode passar. Aí, então, a gente vai fazer uma relação rapidinha entre esse decálogo e as leis que o Kardec estabeleceu. Quando ele fala do primeiro mandamento, que é um Deus único, aí vem a lei de adoração. Não fazer imagens, também está na lei de adoração. Não tomar o nome do vosso Deus em vão, é a lei de justiça, amor e caridade. Deus é justo, e o amor acima de tudo. Então, a gente tem que ser justo e amar a Deus sem ficar desonrando o nome dele. Guardar o dia de sábado é aquilo que eu falei, lembrando do trabalho, né? Honrar pai e mãe, lei da reprodução, porque quando a gente reproduz, através do quê? Do lar, que é o núcleo social, então a lei de sociedade está envolvida aí e a lei de reprodução. No matar, tem a lei de destruição e a lei de conservação ligada a esse mandamento. Não cometer adultério, lei de sociedade e a lei de reprodução. Aquilo que eu falei, é o lar do outro e saber viver em sociedade, respeitando uns aos outros. Não roubar, a lei de igualdade. Para que eu vou querer o que o outro tem, se ele tem, porque ele teve mérito, porque ele conseguiu, e a gente não tem que invejar e nem querer ter igual. Que a gente, então, saiba lutar, e se não conseguir ter igual, não tem que cobiçar. Não dizer falso testemunho é a lei do progresso, porque a gente já entendendo, progredindo mais, não vai ficar destruindo os outros, né? E não cobiçar a mulher do próximo e nem os bens, está aí dentro da lei de liberdade, né? Aí vem a segunda revelação. Jesus. O que ele faz com o decálogo de Moisés? Joga no lixo? Porque está muito picadinho, não matar, não explica nada. Passa. Aí ele fala, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque aquele povo conhecia os 10 mandamentos e não vivenciava. Aí Jesus veio dar o exemplo de como vivenciar tudo aquilo. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, quer dizer, nós não vamos mudar para mundo de regeneração, né? Sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Quer dizer, enquanto não cumprir integralmente essas leis, nós não vamos conseguir aperfeiçoar-nos, né? Aí está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Passa. Aí Jesus falou que ia juntar aqueles 10 mandamentos em 2. Mas, na realidade, são 3. Porque todo ser humano, em relação a essas leis, tem dever com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E Jesus mostra aí o dever com Deus, com o próximo e conosco. Quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, é nosso dever com Deus. Ele fala, é o primeiro grande mandamento. Então, nosso dever com Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. E o segundo, que é semelhante a este, ele fala, amarás o teu próximo. Então, amando o próximo, é o meu dever para com o próximo, como a ti mesmo, como eu amo a mim. Então, é a relação comigo. Então, relação com Deus, em primeiro lugar. Depois com o próximo e comigo mesmo. Então, Jesus, na sua sabedoria, em 2 frases, ele reuniu os 10 de Moisés
e os 10 do Kardec. Mas por que o Kardec voltou a esmiuçar como o Moisés fez? Porque ele pôs mais visualizações, ele explicou melhor. Porque a de Jesus ficou geralzona. E Kardec esmiuçou, e a gente vai ver que a gente pode usar blocos das leis morais dentro desses 3 deveres. Isso tudo aqui, pode voltar um pouquinho? Volta só um pouquinho. Então, fala desses 2 mandamentos, que eu acredito aí que já são até 3, né? Dependem toda a lei e os profetas. E está em Mateus e Lucas, né? Pode passar. Aí vem a terceira revelação, o Consolador Prometido, que essas leis, como eu já falei anteriormente, vão aparecer no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. Aí eu pus aqui uma cópia de uma capa da FEB, do Livro dos Espíritos, né? E uma foto mais real do Kardec, já quando ele já estava 60. Pode passar. Aí vem as 10 leis morais nessa ordem. Aí depois eu vou mostrar por que é nessa ordem. Adoração e trabalho. Reprodução, conservação, destruição. Sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Justiça, amor e caridade. Vocês viram que eu fiz uma pausa. Falei as 2 primeiras, depois eu falei as 3, depois as 4 seguintes e a última. Passa. É porque essas leis morais, elas estabelecem os nossos deveres, primeiro com Deus, depois consigo mesmo e com o próximo. Passa. Aí vem. Quais são as 2 leis que é nossa relação, nosso dever com Deus? A de adoração e do trabalho, que são as 2 primeiras. Elas estão numeradas na ordem que está no livro. Então, essas 2 leis. A de adoração, eu vou adorar quem? Nem imagem, nem nada. Deus. A lei do trabalho é que trabalhando a gente é co-criador com Deus. A gente ajuda trabalhando a equilibrar a sociedade, o planeta, colaborando com Deus. Porque se cada um tem uma profissão, cada um tem uma tarefa, e com essas tarefas a gente equilibra a vivência nossa de todo ser vivo aqui na Terra. Então, a gente está colaborando com Deus. Então, a lei do trabalho é um respeito a Deus. O preguiçoso, ele se lasca. Não pode. Não pode ficar na ociosidade. E o trabalho não tem importância material, espiritual, mental, todo jeito. Agora, relação para consigo mesmo. A lei de reprodução. Eu só estou aqui existindo porque, através da reprodução dos meus pais, eu estou aqui. Então, faz parte do meu viver, a lei de reprodução. E, com ela, formamos o lar, que é o primeiro núcleo de relacionamento social. O lar é a estrutura básica da sociedade. Lei de conservação. Eu tenho que saber conservar natureza, meu corpo. Eu tenho que ajudar a equilibrar. E destruição. A destruição negativa, mas existe a destruição positiva. Eu destruir meus vícios, eu destruir coisas que são me ofertadas pela natureza para eu, por exemplo, eu uso produtos vegetais na minha alimentação. Eu destruo,
Aí depois a gente pode reproduzir e substituir. A lei da destruição da natureza. Um vulcão, por exemplo, ele explode, ele destrói. Se tem gente morando perto, que nunca devia ter gente morando perto de um vulcão ativo, porque sabe que ele está arriscado ali a morrer. Então, essa destruição é uma renovação. A gente pensa que está destruindo, mas não é. Igual chuva pesada, igual furacão, tudo isso faz parte de renovações, né? São destruições necessárias. E com o próximo? Ninguém nasceu para ficar sozinho. Então, pelo progresso, quando progride, a gente progride através sozinho? Não. Numa sociedade. Com a sociedade vivendo todo mundo junto, aí vem o quê? A igualdade. Igualdade de deveres, de respeito. E eu entendendo tudo isso, eu sou livre. Pode os outros criticar, falar, mas eu não me perturbo, porque eu sou livre. Eu ajo da maneira que eu tenho consciência onde que é que ela vai parar. E juntando todas essas, a última. Essas todas aí estão dentro da justiça, do amor e da caridade. Eu vi uma live onde o Cosme Massi, ele mostra qual a primeira qualidade assim, de Deus: justiça. Porque só sendo justo é que vem o amor. Se eu sou injusto, eu não amo. Então, quem é justo, ama. Porque sabe dar a cada um segundo as suas obras. Frase de Jesus. Então, a justiça faz parte da perfeição. Vem o amor, e através do amor eu exercito esse amor com a caridade. Junta todas as outras 9. É a lei aí da caridade. Deixa eu ver as horas. Dará tempo. Agora, então, vamos entrar na primeira lei, a lei de adoração. Nessa lei, Kardec divide em 6 itens, cada item com algumas perguntas. Aí ele começa assim: qual a finalidade da adoração? Porque todo mundo acha que adorar é ficar ali. A palavra pegou um sentido pejorativo. Por exemplo, a pessoa que gosta de outra, eu adoro aquela pessoa. Então, às vezes, cria uma adoração, e quando a pessoa faz uma coisa errada, fala: me decepcionei. Eu tinha aquela pessoa no alto nível. É porque a gente só adora a Deus. A gente não adora outros, porque todos são imperfeitos. O Gesiel falou para o Paulo: só Jesus foi puro nesse mundo. E o próprio Jesus pede que a gente adore o Pai. Na prece de abertura aí, que prece foi feita? Pai Nosso. Ensinada por quem? Por Jesus. A quem ele se dirige? Ao Pai. Então, a gente faz a prece a ele, ao Pai, a Deus, nosso Criador. Então, a adoração é só a ele. Adorar é elevar o pensamento com todo o sentimento a Deus. Aí a gente se aproxima dele. Então, a adoração é um gesto, é um ato da gente se elevar até ele. E não é só pela prece. Quando eu, por exemplo, depois eu vou pôr lá no fim,
eu me encanto com os pássaros. E não é à toa que Jesus falou para a gente não se afligir, olhar os pássaros, as aves do céu, que têm o seu ninho. E ele mesmo, Jesus, não tinha uma pedra para deitar a cabeça. Então, às vezes, a gente se aflige com situações assim delicadas que acontecem com a gente, e a gente tem que ver a natureza. A natureza é sábia, que é a obra divina. Então, quando eu assim me encanto com a perfeição da obra dele, as cores dos pássaros, a arte que eles têm em fazer o ninho, com o biquinho, coitadinho, a gente tem mãos, a gente caminha, a gente sabe manipular. O coitadinho do pássaro tem o bico, e ele trança numa perfeição, nos ninhos. O João de Barro faz uma casinha até com apartamento, juntando barrinho com o biquinho. Gente, e a abelha, que constrói toda aquela obra dela? Então, quando a gente admira tudo que existe na natureza, eu estou adorando a Deus. Não preciso fazer prece, só a prece. Porque a gente pensa que é só pela prece. Não é. É a gente elevar o pensamento a Ele e, nessa hora, a gente ficar encantado, agradecido, louvando essa obra maravilhosa, perfeita, como o Pai é perfeito. Então, a adoração é elevar o pensamento até Ele, com sentimento, com verdade, né? Aí Kardec vai fazendo umas questões. Nunca houve povo ateu. Existem os ateus no meio dos povos, mas nenhum povo foi ateu. Eles sempre tiveram a crença em algo superior. Nem que fosse o trovão, nem que fosse o raio, mas algo acima deles. Então, nunca teve um povo ateu. Acontece que, como eu falei, a gente já teve na infantilidade e agora a gente está na adolescência. Ainda não chegamos à fase adulta, muito menos a velhice, né? Que é a fase mais da sabedoria, porque já teve várias experiências nessa existência. A não ser o adulto que não amadurece, o idoso, não estou levando em consideração isso, né? Bom, então nunca houve povo ateu. Esse sentimento é inato nas pessoas. Quem nega isso é porque é extremamente orgulhoso, egoísta e materialista. Com muito orgulho e muito egoísmo, a pessoa se fecha e acha que é babaquice, que é ignorância, acreditar em algo além. Tem gente que pensa assim ainda. Coitados, né? Então, esse sentimento inato sempre existiu, né? Aí vem a segunda parte, adoração exterior. Essa adoração exterior é a gente construir, fazer, executar algo de manifestação externa, assim. Aí, nós, da doutrina espírita, já sabemos que não é necessário, mas muita pessoa acredita em coisas externas. Por exemplo, André Luiz descreve uma missa numa igreja lotada, umas 600 pessoas, e desencarnado tinham 5.000. E ali, na hora de receber a hóstia, o padre, por exemplo, estava pensando em outra coisa. A hóstia que ele pegava, antes ele fez uma oração, aí os espíritos benfeitores irradiaram ali fluidos. Mas o padre mesmo estava pensando, essa missa está demorada, eu tenho que sair logo, tenho um compromisso.
E ele dava a hóstia pensando que ele tinha que ir embora. Então, ele não estava vibrando nem conectado ali, sinceramente, em ofertar às pessoas. Gente que ia lá tomar a hóstia só para mostrar para os outros que ele fazia ali a comunhão, chama-se comunhão, né? Essa existência, eu nunca fui católica, então até a hora que eu não sei as coisas direito. Aí, então, tinha pessoa que a hora que a hóstia entrava na boca, virava um pedaço de farinha e não virava nada. Aí ficou vendo os casos. Aí uma senhora que estava muito cansada, com problemas sérios em casa, aí ela vai com tanta fé, quando ela recebe a hóstia entra iluminada e desce pelo seu esôfago, vai ao estômago e irradia por todo o corpo. E ela sai dali renovada em energias. Aí, André Luiz entendeu. Ela acredita, ela tem fé, ela confia nesse ato. Mas nós, espíritas, já não precisamos disso. Então, aqui, o que fala dessa adoração exterior? Adoração mesmo é do coração, é do sentimento. Por que os espíritos falam do coração? Porque o órgão do corpo humano que retrata o sentimento é o coração. Mas não quer dizer que está alojado ali, que é o pensamento que gera o sentimento. E quem pensa é o espírito. Eu, espírito, penso e sinto. Aí o sentimento puro, nobre, ele é o que importa. Mas se você gosta de uma parte exterior, mas faz com sinceridade, com esse sentimento puro, vale. Mas, aí, outra coisa que pergunta, e qual sentimento é melhor? Individual, a pessoa fazendo ali, exercendo ali a sua adoração, seu sentimento, sozinha ou em comunhão com outras? Aí falou, em comunhão, quando há vários pensamentos em uníssono, os mesmos ideais, atrai mais as forças espirituais. Mas não quer dizer que individualmente, se a pessoa faz com um sentimento elevado, com sinceridade, aí ela também recebe da mesma forma. Mas Jesus falou, onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Então, porque em comunhão, a força atrativa dos espíritos bons é maior, né? Mas não quer dizer que sozinho a gente não consiga. Lógico que consegue, né? Aí vem falar agora da vida contemplativa. A vida contemplativa, na época de Kardec, era mais comum os conventos, lá na Índia, aqueles que fugiam para ficar meditando. Então, não adianta você ficar meditando, fechado, sozinho, sem relação com o próximo. Então, é egoísmo. Então, você acaba sendo inútil, ficando isolado. Então, até a hora que eu preocupo comigo, né? Porque eu fico aqui, eu não frequento o centro, eu não participo de nada assim materialmente, eu fico ouvindo lives, estudando. Eu estou bem na vida contemplativa. Falta exercer mais, né? Então, esse isolamento não é bom. Tem hora que eu fico aí bem encucada com isso aí. Então, os espíritos falam, nessa vida contemplativa, não faz o mal, mas não faz o bem. E não fazer o bem já é um mal. Então, a questão é fazer o bem. Aí vem a prece, porque eu falei,
a gente pensa na adoração a Deus, mas com a prece. Aí ele vai falar que a prece é um ato de adoração. É aquilo que eu falei, adoração não é só pela prece. É pela participação, pela contemplação, pela vivência, pelo trabalho, tudo isso, né? E a prece, ela tem que ser feita com fé, com fervor e com sinceridade. É a parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu, né? Que fica expondo, orando, faz preces bonitas. Às vezes eu ia em centro, tinha gente que fazia a prece de abertura 15 minutos. Para que isso? Para que um falatório? Tem gente que às vezes vai fazer vibração. Eu fiz um curso ano passado que eles ensinaram. Não tem que vibrar para Deus e o mundo. Você vibra para quem seu coração está pedindo. Não precisa ficar vibrando para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Porque é aquilo que você está com vontade de ofertar de você, de vibração. Então, não precisa fazer coisas longas, né? E pela prece, eu tenho que fazer 3 coisas. E aqui a ordem que os espíritos põem é louvar, pedir e agradecer. Então, na abertura de uma reunião, eu peço e até agradeço os benefícios da reunião que vai ter ali e tal. Depois, a Tânia sempre faz uma vibração no final, né? Essa vibração é mais, além de pedir, um louvar, né? E no final da reunião, eu agradeço tudo que a gente recebeu durante aquela reunião. Então, durante uma reunião, eu posso fazer as 3 coisas, louvar, pedir e agradecer. E a gente tem mania só de pedir, só de pedir, só de pedir. Nunca lembra de agradecer, nunca lembra de louvar. E é muito importante, né? E pela prece, a gente afasta o mal. Mas sempre os espíritos batem aqui. É a prece com fé, a prece com fervor, a prece com sinceridade. Não basta ler uma prece que ela fica vazia, não chega onde deveria. O meu sentimento, meu pensamento não está conectado com aquilo que eu estou falando, né? Aí eles perguntam, e se eu fizer uma prece pedindo perdão para aquilo que eu fiz? Aí os espíritos falam assim, os atos valem mais do que as palavras. Então, ao invés de eu ficar pedindo perdão, que eu retifique o mal que eu fiz. Não adianta eu ficar pedindo perdão. Eu tenho que mudar de atitude. Não fazer mais a mesma coisa e procurar consertar o erro, né, daquilo que eu fiz. Então, os atos valem mais do que as palavras. Tem a prece de intercessão, que é essa que a gente pede para alguém. Então, a gente solicita e os espíritos vão até onde a gente quer. É a prece de interceder por alguém. Pode ser aqui, à distância, né? Prece por si mesmo. A pessoa, antes de ficar pedindo para si, ela tem que ser mais resignada. Então, que os espíritos falam, seja resignado, porque aí atrai os bons espíritos. Mas pode fazer prece para si, mas não se desespere. Não faz prece para sair do desespero. Faz prece para te dar força para passar por aquilo, com resignação, com coragem, com confiança. Então, tudo isso é muito importante, né? E Jesus falou, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, se eu ficar pedindo, mas não me ajudar, não adianta.
porque não resolve, né? E a prece pelos mortos pode fazer, sim, porque eles podem, com a prece que a gente faz, até se arrepender, que eles são acolhidas pela vibração que a gente faz por eles, aí eles sentem aquela afetividade e se conscientizam e podem até se arrepender, podem melhorar as condições deles, né? E fazer prece aos espíritos superiores. Eles são intermediários entre Deus e nós. Então, também, lógico, podemos pedir a eles, mas prece que seja agradável a Deus. Não pedir coisas que não sejam agradáveis a Deus. O politeísmo. Kardec questiona se Deus é o único, se desde a antiguidade teve a ideia de algo superior, por que inventaram tantos deuses? Aí falou a infantilidade. E mesmo os espíritos comunicando, aí vinha um e orientava sobre a agricultura, e virava deusa da agricultura, deusa da chuva, deusa da morte, deusa da vida, deus do estudo da guerra. Então, de acordo com os espíritos que ajudavam, né, eles iam criando os deuses, porque ainda não tinha o entendimento que na infantilidade ainda da sociedade o esclarecimento só foi vindo devagar, né? Então, daí tantas ideias politeístas de vários deuses que todas as sociedades antigas tiveram. Tanto é que eu falei antes, o único povo que não era politeísta era só os judeus, né? Por isso que Jesus achou mais fácil nascer no meio deles, porque seria mais fácil falar sobre o Pai, o Criador. E os sacrifícios. Os sacrifícios, eles primeiro entregaram animais, porque achavam que entregar algo que eles gostavam iria agradar a Deus também. Então, o animal que lhes era útil, eles ofertavam, matavam e ofertavam o animal ali a Deus. Depois passaram a ofertar crianças. O próprio Abraão, ele foi sacrificar o filho dele, o Isaque. Aí o espírito fala que é Deus, mas era um espírito protetor ali da família. Falou, agora eu vi que você acredita, que você confia na gente, mas não precisa fazer isso com o seu filho. Aí livrou dele queimar o próprio filho na fogueira, né? Então, olha só, até Abraão, eles ainda acreditavam nos sacrifícios. Sacrifício de comida, porque e hoje a gente vê, entre nós, fala assim, aqui a gente não tem ninguém que faz isso. Mas, quando uma pessoa fala assim, ai, se meu filho livrar-se dessa leucemia, eu vou ajudar aquela creche o resto da minha vida. Olha só, que negociata com Deus. Então, é um tipo... Aí eles consideram um sacrifício, eu ter que ajudar a creche o resto da vida. É um sacrifício que vai fazer. Por que não ajuda sem precisar em troca da saúde do filho? Né? Se a gente perceber, a gente ainda tem muito ranço dessas imperfeições e longe de vivenciar essas leis. E todas as consequências que a gente tem em nossa vida é porque a gente se afasta dessas leis, a gente desobedece. Igual Adão e Eva. Tinha a árvore do bem e do mal. Aí eles desobedeceram e acabaram comendo o fruto dessa árvore. Isso aí tudo é simbólico, isso aí tudo é lenda.
Aí eu pus aqui, ó, uma figura das cores. Pintor nenhum consegue repetir essas nuances, essas cores de aves, a perfeição do ninho ali, ó, né? Aqui a nossa galáxia e o ponto onde está o nosso sistema solar. A Terra é um grão de areia na galáxia. E é tanta coisa bonita que a gente tem, é o nosso planeta, né? Aí, ó, um relevo que foi esculpindo a água, a chuva, aquele dedo de Deus, aí fica entre Petrópolis e Teresópolis, lá no Rio, na Serra do Mar. E esse dedo de Deus é porque a rocha é mais resistente e foi erodindo e sobrou. Aí deram o nome de Deus porque ele aponta para o alto. Mas é tudo lindo, né? E ali a gente viu o vulcão e coisas maravilhosas. E muito obrigada. É isso aí que a gente tinha que falar dessa maravilhosa lei de adoração. Só o Criador, né? Só o Criador para criar esses passarinhos tão lindos. Maravilha, né, Valdete? Muito bonito, né? A gente tem muito que aprender. E agora, meus amigos, nós vamos pegar a lei de adoração, ali a introdução, a lei natural, a gente lê, tem as perguntinhas lá. Quem tiver dúvida depois, deixa para mim, aí a gente vê se a Valdete soluciona essa dúvida que a gente tiver, tá bom? Olha eu, ó, Valdete, estou aí, ó, procurando mais serviço. Aí a gente busca Kardec. Tem que ser Kardec, porque, olha, sem ele, nós não conseguimos compreender nada, né? Então, gratidão, Valdete. E no Eu que mês que agradeço. vem, nós te aguardamos aqui, hein, meninos? Vai ser na segunda de carnaval, nós vamos estar estudando as leis aqui morais. Não tem melhor companhia, hein? Vai ser uma irradiação fluídica positiva. Então fica aqui já o convite. Então vamos agora, né, meus amigos, para a nossa próxima semana, serei eu, né? Euzinha irá fazer a parábola. Vou fazer o semeador, Dorotia. E o semeador saiu a semear. É uma parábola muito profunda. A gente pensa que mas ela é bem profunda. Então, fica aqui o convite que nós possamos estar aqui, né? Para a gente poder entendermos um pouquinho mais. E eu estava refletindo, Valdete, Mateus é mais profundo dos evangelistas, né? Ele é bem mais. Então, você citou Mateus ali, eu vou em Lucas, vou em Marcos ali também, que tem... Não, Marcos, que eu fui ver também. Mas o Mateus, eu sou mais apaixonada nele, gente. O jeito dele contar as coisas, as explicações de Mateus. Então, a gente também tem que ter essa familiaridade em consultar o nosso pequeno livrinho. O meu é pequenininho, viu, gente? Então, porque tem o Novo Testamento, aqueles que os Gedeões, é Gedeão, né? Gedeão, que faz a doação. Esse daqui é do Haroldo. Quem tiver vontade de comprar, eu vejo que é um dos mais completos que a gente tem, né, Valdete, com as explicações. É porque ele coloca assim, explicações, né, de significados. E aí a gente viaja, né? Igual você falou que eu pesquisei demais. Aí a gente vai pesquisando. Mas tá bom, meninos. Gratidão, viu, Valdete? Então, eu que agradeço. Marca aí no calendário, então, março, dia 3 de março, estamos aqui com as leis morais. Então, meus amigos, vamos agora para o nosso final, né? E refletindo, a Valdete falando, a gente faz uma miscelânea, a gente mais pede do que louva, do que agradece, mas na nossa pequenez nós vamos aprendendo, né? Então, vamos agora ligar os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, que a equipe do senhor José Marques Garcia possa também visitar cada lar que está aqui conosco, cada lar que nos ouvirão posteriormente,
em que cada um possa estar fazendo o seu pedido, o seu agradecimento, né? Agradecendo muito, louvando muito a Deus pela oportunidade desse dia. E que os nossos lares sejam abençoados, os nossos alimentos, a nossa água seja fluidificada com os remedinhos que cada um tanto necessita. E pedimos também, Senhor, o passe. Que cada amigo que estiver no nosso lar, amigo espiritual que estiver no nosso lar, nos amparando, nos assistindo, que possam nos transmitir o passe com essas energias que nos renovarão para mais uma semana de trabalho e de estudo. Abençoe, bons amigos, a todos que estão conosco na caminhada. Muito obrigada. Gratidão infinita. Seu Adalto? Sim. Pai nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Bendito sejas o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espeziam nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes, neste momento, transponham o pórtico da vida terrena para a espiritual. Tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanários e erga essas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do griso. Que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até a esta hora não tiveram uma côdea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos para o ser a vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada. Obrigada, amigos. Um beijo no coração de todos, um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Gratidão. Muito obrigado pela participação de todos. Até lá, meus amigos.